As luzes da Faria Lima piscavam incessantemente naquela noite, refletindo a vida movimentada da avenida mais icônica de São Paulo. No coração desse universo corporativo, Roberto Albuquerque dirigia seu luxuoso carro importado rumo à sua cobertura. Aos 42 anos, ele era a personificação do sucesso. Roupas impecáveis, relógios caros e um carisma que escondia uma personalidade fria e calculista. Mas Roberto guardava um segredo sombrio, um acontecimento que nunca conseguiu apagar. 5 anos antes, numa noite chuvosa, ele havia atropelado uma mulher em uma rua escura e, tomado pelo medo, fugiu sem prestar socorro. Desde então, vivia atormentado por aquele momento, mesmo que jamais tivesse sido identificado. Está no passado, ele murmurava sempre que o peso da culpa o assombrava. Naquela noite, como de costume, Roberto estacionou seu carro na garagem privada, subiu pelo elevador exclusivo e entrou em sua cobertura luxuosa. O ambiente estava em silêncio, exceto pelo som leve do ar-condicionado. Ele tirou a gravata, relaxando enquanto seus sapatos de couro ecoavam pelo piso de mármore. Foi quando notou algo estranho. No centro da sala, no sofá de couro italiano, estava uma mulher. Ela não era uma invasora comum. Não parecia desleixada ou desesperada. Pelo contrário, estava sentada com uma postura calma, vestindo um vestido simples, mas elegante. Os olhos dela, no entanto, eram penetrantes, como se queimassem através dele. Roberto congelou. O ar pareceu sumir de seus pulmões enquanto ele a reconhecia. O rosto dela, apesar de levemente diferente do que ele lembrava, era inconfundível. Era a mesma mulher que ele atropelou há 5 anos. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. "Boa noite, Roberto", disse ela, com um tom firme, quase amigável. "Acho que você não estava esperando me ver." A mente de Roberto girava. Como ela sabia seu nome? Como chegou até ali? E, acima de tudo, como ela estava viva? Os próximos momentos se desenrolaram como um pesadelo. Roberto, o homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, sentiu-se desamparado pela primeira vez em anos. Enquanto tentava encontrar alguma lógica naquela situação, ela se levantou, seus olhos nunca deixando os dele. "Temos muito que conversar", disse ela, andando em direção a ele. E naquele instante, Roberto soube que seu passado, cuidadosamente enterrado, estava prestes a destruir seu presente. O relógio do painel do carro marcava 21h47 quando Roberto Albuquerque virou a esquina da Avenida Faria Lima, contemplando as luzes vibrantes dos arranha-céus ao redor. A cidade nunca dormia, e ele amava isso. Sentia-se vivo no caos organizado daquela metrópole, onde cada passo que dava o levava para mais perto do topo. Dentro do carro, o ambiente era um contraste perfeito. A suavidade da música clássica tocando nos alto-falantes e o leve aroma de couro novo criavam um espaço de paz que ele considerava merecido após mais um dia de reuniões exaustivas e decisões importantes. Roberto Albuquerque era um nome conhecido nos círculos mais influentes da capital paulista. O tipo de homem que se destacava não só pela conta bancária, mas pela forma como controlava tudo à sua volta. No entanto, por trás de toda a fachada de confiança e poder, existia um segredo. 5 anos antes, numa noite tão movimentada quanto aquela, um erro mudou o curso da sua vida. Ele estava dirigindo, apressado para um jantar de negócios, quando aconteceu. A rua estava mal iluminada, a chuva forte dificultava a visão, e tudo parecia um borrão até o momento do impacto. Roberto sentiu o carro tremer, um barulho surdo de algo, ou alguém, se chocando contra o veículo. Ele parou por um instante, o coração disparado, mas a pressão de manter sua reputação intacta falou mais alto. Ele acelerou e deixou a cena, ignorando os gritos que ecoavam na rua deserta. Desde então, as noites de Roberto nunca mais foram as mesmas. O som do impacto, os gritos abafados, o vulto no chão, tudo isso voltava em flashbacks que o perseguiam em seus momentos mais vulneráveis. Mas ele era mestre em suprimir esses pensamentos. Era assim que sobrevivia. Quando chegou à garagem de sua cobertura naquela noite, não havia nada de incomum. O elevador privado levou diretamente para a sala de estar, onde tudo estava impecavelmente arrumado, como sempre. A faxineira tinha vindo naquela tarde, e o ambiente exalava mistura familiar de produtos de limpeza caros e sofisticação. Roberto largou a pasta de couro na mesa de centro, soltando um suspiro de alívio. O dia tinha sido longo, e ele precisava de uma taça de vinho antes de encarar as horas de relatórios que ainda o aguardavam. Caminhou até a adega embutida na parede e serviu uma dose generosa de um Malbec argentino. Foi ao se virar para o sofá que ele a viu. No início, achou que seus olhos estavam pregando uma peça. A silhueta de uma mulher estava ali, imóvel,
como uma estátua, com as pernas cruzadas e as mãos pousadas no colo. O vestido simples contrastava com o luxo ao redor, mas era sua expressão que mais o incomodava. Ela não parecia surpresa, nem assustada. Seus olhos penetrantes estavam fixos nele, e havia algo neles que fazia o coração de Roberto disparar. Por um momento, ele ficou paralisado, tentando processar o que via. Como ela entrou ali? Quem era? Mas conforme a luz da luminária de canto iluminava melhor o rosto dela, uma onda de pavor tomou conta dele. Era impossível. Não podia ser verdade. Boa noite, Roberto, disse ela, sua voz firme e tranquila. Ele deu um passo para trás, quase derrubando a taça de vinho. Quem é você? Como entrou aqui? Ela inclinou a cabeça ligeiramente, um pequeno sorriso surgindo no canto dos lábios. Você não me reconhece? A pergunta fez seu estômago revirar. Claro que ele a reconhecia. O rosto dela estava gravado em sua memória, mesmo que a última vez que o vira tivesse sido sob a chuva e em meio ao caos. Era a mulher que ele atropelou naquela noite fatídica. Mas como ela estava ali? Ele tinha certeza de que a havia deixado imóvel no chão. Não podia ser ela. Devia ser algum tipo de engano. Isso é uma brincadeira? Ele perguntou, tentando recuperar o controle da situação. Sua voz soou mais fraca do que ele esperava, traindo o medo que sentia. Ela se levantou lentamente, os olhos nunca deixando os dele. Brincadeira? Não, Roberto. Eu não brinco com coisas tão sérias. O silêncio que se seguiu era sufocante. Roberto sentiu uma gota de suor escorrer pela nuca enquanto seu cérebro tentava encontrar uma explicação lógica. Ele se aproximou do telefone para chamar a segurança, mas a voz dela o interrompeu. Se eu fosse você, não faria isso. Não estou aqui para causar problemas. Pelo menos, não ainda. Ela andou pelo ambiente com uma calma perturbadora, como se já conhecesse cada canto da casa. Roberto tentou manter os olhos fixos nela, mas seu corpo parecia pesado, paralisado por um medo que ele não conseguia controlar. O que você quer? Ele perguntou finalmente, sua voz rouca. Ela parou ao lado da janela, olhando para a vista da cidade. As luzes brilhantes pareciam dançar no reflexo dos seus olhos. Vim para resolver uma questão pendente. Algo que você preferiu ignorar todos esses anos. O coração de Roberto batia tão forte que ele achou que fosse explodir. Ele sabia exatamente sobre o que ela estava falando, mas não podia admitir. Não ainda. Eu não sei do que você está falando, ele mentiu, tentando manter a compostura. Ela riu, mas não era um riso de alegria. Era o tipo de riso que fazia a espinha dele gelar. Ah, Roberto, você é bom em mentir. Isso explica como chegou onde está. Mas comigo, não vai funcionar. O tempo parecia ter parado. Cada segundo se arrastava, carregado de tensão. Roberto sabia que precisava agir, mas não tinha ideia de como. Sua vida inteira estava prestes a desmoronar, e ele mal conseguia respirar. E foi assim, naquela sala que sempre fora seu refúgio, que ele percebeu que seu passado tinha finalmente o alcançado. Roberto engoliu em seco. Era como se o ar tivesse ficado pesado demais para os pulmões absorverem. Ele sempre fora um homem de ação, mas agora estava preso, ancorado ao chão de mármore impecável de sua sala, enquanto uma desconhecida, ou quase desconhecida, invadia o espaço que ele considerava inviolável. Ele forçou os pés a se moverem. Caminhou até a mesa lateral, onde um botão discreto ativava o sistema de segurança da cobertura. Antes que sua mão alcançasse o botão, ela falou novamente. Ah, claro. Vai chamar os seguranças. Quer mesmo que eles saibam que você tem uma visitante não convidada? O tom sarcástico dela o irritou. Era um lembrete de que ela não estava ali para implorar ou se justificar. Ela parecia estar no controle da situação, algo que ele não suportava. Escute, ele disse, tentando soar firme. Não sei quem você é, mas se acha que pode me ameaçar, está muito enganada. Saia agora. Ou. Ela levantou a mão, interrompendo com um gesto calmo. Roberto, poupe o discurso. Nós dois sabemos quem eu sou. E sabemos o que aconteceu há 5 anos. Não adianta fingir. O silêncio caiu novamente. Roberto sentiu o calor subir pelo rosto, mas não era só vergonha, era medo. Medo de que tudo o que ele construiu pudesse ruir naquele exato momento. Ela deu alguns passos lentos em direção ao sofá, como se quisesse recuperar sua posição de superioridade. Sentou-se novamente, cruzando as pernas e apontando para a cadeira de frente para ela. Sente-se, Roberto. Precisamos conversar. Ele hesitou. Cada fibra de seu ser dizia para sair correndo,
Mas sua mente sabia que fugir não resolveria nada. Se ela chegou até ali, tinha um plano, e ele precisava descobrir qual era antes que fosse tarde demais. Com passos relutantes, ele se aproximou e sentou-se na cadeira indicada. Muito bem, disse ele, finalmente tentando recuperar o controle da conversa. O que você quer? Ela sorriu de leve. Não era um sorriso amigável, mas também não era malicioso. Era calculado. Quero respostas. E quero justiça. Roberto sentiu um calafrio na espinha. Ele não sabia o que era pior, o tom calmo com que ela pronunciava aquelas palavras ou o fato de que ele sabia que ela tinha todo o direito de dizê-las. Justiça? Não sei do que você está falando, mentiu novamente, esperando que ela desistisse da charada. Ela se inclinou para a frente, os olhos perfurando os dele como lâminas afiadas. Você sabe exatamente do que estou falando, Roberto. Era uma noite chuvosa, uma rua deserta, e um carro de luxo que passou por cima de uma mulher como se ela fosse um obstáculo insignificante. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo as palavras dela caírem sobre ele como golpes. Tentou manter a compostura, mas as memórias da noite que ele tanto tentará enterrar começaram a ressurgir. Eu não sabia o que fazer, admitiu, a voz quase inaudível. Ah, mas sabia. Sim, ela retrucou. Você sabia que parar significaria arriscar sua preciosa reputação. Então você escolheu fugir. Escolheu me deixar lá, ensanguentada, no meio da rua. O nó na garganta de Roberto ficou maior. Ele queria contestar, argumentar, mas sabia que não tinha justificativa. Olha, eu lamento o que aconteceu, começou ele, tentando soar sincero. Foi um acidente. Eu perdi o controle. Foi uma escolha errada, eu admito. Mas isso foi há anos. Por que aparecer agora? Ela riu, uma risada curta e sem humor. Você realmente acha que as coisas desaparecem só porque o tempo passa? Você tirou 5 anos da minha vida, Roberto. 5 anos de dor, de reabilitação, de noite sem dormir tentando entender por que um estranho decidiu que eu não valia nada. Roberto ficou em silêncio. Era verdade que ele nunca pensara no que acontecerá com ela depois daquela noite. No fundo, ele sempre esperou que ela tivesse sobrevivido e seguido em frente. Agora, sentindo o peso do olhar dela, percebeu que suas suposições haviam sido, no mínimo, convenientes para sua própria paz de espírito. Eu não posso mudar o que aconteceu, ele disse finalmente. Mas posso tentar compensar. Posso ajudá-la de alguma forma. Ela balançou a cabeça. Compensar? Você acha que dinheiro resolve tudo, não é? Não quero seu dinheiro, Roberto. Quero algo que você não pode comprar. E o que seria isso? Perguntou ele, a voz tingida de desespero. Ela se inclinou ainda mais perto, até que seus rostos estivessem a poucos centímetros de distância. Quero que você sinta o que eu senti. Quero que saiba como é ter sua vida arrancada de você sem aviso. E quero que isso aconteça na frente de todos que admiram o grande Roberto Albuquerque. As palavras dela eram como veneno, e Roberto percebeu, pela primeira vez, que estava lidando com alguém que não tinha medo de destruir tudo que ele construiu. O tempo parecia se arrastar enquanto eles continuavam se encarando. Roberto tentou pensar em uma saída, mas a única coisa que conseguiu sentir foi o peso crescente da verdade. E foi assim que, naquela noite, ele percebeu que o passado não é algo que pode ser enterrado. Não quando há pessoas dispostas a desenterrá-lo e torná-lo o centro de sua vingança. Roberto Albuquerque nunca havia se sentido tão vulnerável. A mulher sentada à sua frente, tão tranquila e calculista, representava tudo o que ele mais temia, o fim do controle absoluto que exercia sobre sua vida. Seus olhos estavam fixos nela, mas sua mente estava em frenesi, buscando desesperadamente uma saída. Não adianta olhar para mim assim, ela disse, cruzando os braços enquanto inclinava o corpo para trás no sofá. Acha que vai me intimidar? Estou aqui por uma razão, e você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Roberto tentou falar, mas sua garganta parecia seca. Pegou a taça de vinho que havia deixado na mesa e deu um gole rápido, tentando recuperar a compostura. Tudo bem, disse ele, finalmente, com a voz rouca. Estou ouvindo, mas você precisa me explicar como chegou aqui e o que realmente quer. Eu não sou um monstro, apesar do que você pensa. Ela arqueou uma sobrancelha, como se a declaração fosse uma piada ruim. Não é um monstro. Então me diga, Roberto, o que é deixar alguém morrer na rua sem prestar socorro? Isso é coisa de um herói? A acusação atingiu Roberto como uma facada. Ele sabia que não havia resposta que pudesse justificar suas ações, mas ainda assim tentou. Eu estava em choque. Não pensei direito. Foi um erro,
Mas eu não sou o homem que você acha que sou. Ela riu de maneira amarga, um som seco e carregado de sarcasmo. Você não pensou, não é? Porque não precisava. Estava seguro no seu mundo de privilégios, onde as consequências não chegam até você. Mas adivinha só? Elas chegaram. O silêncio que se seguiu era pesado. Roberto sabia que ela tinha razão. Ele havia passado anos tentando apagar aquela noite da memória, confiando que ninguém jamais o ligaria ao incidente. Mas agora, tudo estava voltando com uma intensidade que ele nunca poderia ter previsto. Como você descobriu? Ele perguntou, finalmente, a voz soando mais como um sussurro. Ela o encarou, seus olhos parecendo penetrar sua alma. Foi difícil, vou admitir, disse ela. Você não facilitou para mim. Nenhum rastro, nenhum sinal de arrependimento. Mas sabe o que dizem? A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ela levantou-se do sofá e começou a andar pela sala, examinando os objetos ao redor com curiosidade. Parou diante de uma prateleira cheia de prêmios e certificados que celebravam as realizações de Roberto. O grande Roberto Albuquerque, murmurou ela, correndo o dedo pela moldura dourada de um prêmio. Um exemplo de sucesso, de liderança. Quantas pessoas sabem quem você realmente é? Chega, disse ele, levantando-se abruptamente. Sua voz finalmente tinha voltado à força habitual. Se você veio aqui para me acusar, já fez isso. Mas agora é melhor ir embora antes que as coisas saiam do controle. Ela se virou para ele, sem demonstrar o menor sinal de medo. Saírem do controle? Você acha que não estão? Olhe para você, Roberto. Está suando como se fosse um réu prestes a ser condenado. Ele respirou fundo, tentando recuperar o equilíbrio. A mulher estava desmontando sua fachada com uma facilidade assustadora, e ele não sabia quanto tempo mais poderia resistir. O que você quer de mim? Ele perguntou novamente, desta vez com mais urgência. Dinheiro? Uma confissão pública. Diga logo e acabe com isso. Ela deu um passo na direção dele, sua expressão mudando de provocativa para séria. O que eu quero, disse ela, em um tom baixo e firme, é que você sinta o que é perder tudo. Assim como eu perdi. A frase pairou no ar como uma sentença. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Perder tudo? Ele construiu sua vida em cima de uma fundação de controle e poder. Perder isso seria como morrer. E como você pretende fazer isso? Ele perguntou, tentando esconder o medo crescente em sua voz. Ela sorriu, mas era um sorriso frio, sem nenhuma emoção verdadeira. Você verá, respondeu. Roberto ficou paralisado por um momento, incapaz de interpretar a ameaça implícita nas palavras dela. Antes que pudesse reagir, ela continuou. Mas, por enquanto, vou deixar você dormir com essa dúvida. Aproveite sua noite, Roberto. Ela pode ser uma das últimas tranquilas que você terá. Com isso, ela virou-se e começou a caminhar em direção à porta. Roberto não sabia se a seguia ou se deixava que ela fosse. Sua mente estava dividida entre a necessidade de agir e o medo paralisante do que ela poderia fazer. Espere, ele disse, finalmente, dando alguns passos atrás dela. Você não pode simplesmente aparecer aqui, me acusar de tudo isso e ir embora como se nada tivesse acontecido. Diga-me o que está planejando. Ela parou na porta, mas não se virou para olhar para ele. Já disse o suficiente por hoje, respondeu ela. Nos vemos em breve, Roberto. E então, ela se foi, deixando-o sozinho na sala, cercado por sua própria culpa e medo. Quando a porta se fechou atrás dela, Roberto ficou parado, imóvel, por vários minutos. O silêncio da cobertura, antes reconfortante, agora parecia um lembrete cruel do vazio que o cercava. Ele era um homem acostumado a enfrentar desafios e sair vitorioso, mas o que acabará de acontecer era algo completamente diferente. Ele andou até o sofá onde ela estivera sentada e ficou encarando o lugar, como se pudesse encontrar alguma explicação mágica ali. Mas nada fazia sentido. Quem era aquela mulher, realmente? Como conseguirá entrar no prédio? E o mais importante, até onde ela estava disposta a ir para cumprir sua promessa de vingança? Roberto sentiu a necessidade urgente de agir. Ele não podia deixar as coisas ao acaso, não quando sua reputação, e talvez sua liberdade, estavam em jogo. Pegou o telefone e discou rapidamente para Marcelo, seu chefe de segurança. Marcelo, preciso que você venha aqui agora, ordenou, a voz tensa. Aconteceu alguma coisa, senhor? Sim. Um problema de segurança. Quero que revise as câmeras do prédio e descubra como uma mulher conseguiu entrar sem ser anunciada. Entendido, senhor. Estarei aí em 10 minutos.
Roberto desligou sem mais explicações. Ele precisava de respostas, e rápido. Enquanto esperava, foi até o bar da sala e serviu outra taça de vinho, mas sua mão tremia tanto que derramou parte do líquido no balcão. Resmungando, pegou um pano para limpar a bagunça, mas o gesto simples só aumentou sua frustração. Ele odiava sentir-se impotente. Sua mente começou a revisitar o que a mulher dissera. As palavras dela estavam gravadas em sua memória. Quero que você sinta o que é perder tudo. Roberto sempre se orgulhou de ser alguém impenetrável. Desde jovem, aprenderá a esconder suas fraquezas, a construir uma fachada de força que ninguém podia derrubar. Mas, naquela noite, sentiu-se como um castelo de cartas prestes a desmoronar. Marcelo chegou exatamente no horário prometido, acompanhado de 2 membros de sua equipe. Os 3 homens eram grandes, com posturas que exalavam autoridade. Normalmente, a presença deles deixava Roberto mais tranquilo, mas agora parecia insuficiente. Senhor, estamos aqui, disse Marcelo, enquanto colocava um tablet sobre a mesa de centro. Vamos começar a revisar as câmeras. Ótimo, respondeu Roberto, apontando para o sofá. Ela estava sentada ali. Quero saber como entrou no prédio e quanto tempo ficou antes de eu chegar. Marcelo assentiu e começou a tocar na tela do tablet, trazendo as imagens da segurança. Roberto observava ansiosamente, mas à medida que os minutos passavam, seu desconforto só aumentava. Isso é estranho, disse Marcelo, franzindo a testa. Não há registro dela entrando no prédio. Nenhum visitante não identificado passou pela recepção esta noite. Impossível, disse Roberto, inclinando-se sobre o tablet. Ela estava aqui. Estava sentada bem ali. Marcelo voltou a revisar os vídeos, dessa vez acelerando as imagens das câmeras internas. O corredor do andar de Roberto mostrava movimento apenas dele entrando na cobertura. Não havia sinal de mais ninguém. Senhor, não sei como explicar isso, disse Marcelo. Se ela esteve aqui, não passou por nenhuma das câmeras. Roberto sentiu o sangue ferver. Como alguém podia simplesmente aparecer em sua cobertura sem deixar rastros? Quero que revise tudo novamente, ordenou. E coloque mais seguranças no prédio. Não quero mais surpresas. Entendido, senhor, respondeu Marcelo, mas havia um tom de dúvida em sua voz. Depois que os homens saíram, Roberto sentiu-se ainda mais inquieto. Não havia como ela ter aparecido ali sem ser notada. Era como se ela tivesse surgido do nada, e isso deixava ainda mais confuso. Decidido a descobrir mais sobre ela, Roberto foi até seu escritório e ligou o computador. Ele tinha contatos, recursos, maneiras de obter informações sobre qualquer pessoa. Tudo o que precisava era de um ponto de partida. Mas quem é você? Murmurou para si mesmo, enquanto digitava uma mensagem para um detetive particular que costumava contratar em situações delicadas. Na manhã seguinte, a rotina de Roberto foi interrompida novamente por uma ligação do detetive, Eduardo Santana, um profissional conhecido por sua eficiência e discrição. Roberto, tenho novidades, disse Eduardo, direto ao ponto. Mas o que descobri é peculiar. Diga logo, Eduardo. Quem é ela? O nome dela é Carolina Medeiros. Segundo meus contatos, há 5 anos ela foi vítima de um atropelamento na região dos Jardins. Ficou em coma por meses. Passou por inúmeras cirurgias e reabilitações. Roberto sentiu o coração afundar. Isso eu já sei, disse ele. Mas o que ela faz agora? Onde mora? Como conseguiu me encontrar? Houve uma pausa do outro lado da linha. É aí que está a parte estranha, disse Eduardo, cauteloso. Ela morreu, Roberto. Oficialmente, Carolina Medeiros faleceu há 3 anos, depois de complicações decorrentes do atropelamento. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sufocar Roberto. Você está dizendo que ela está morta? Perguntou ele, incrédulo. Exatamente, confirmou Eduardo. Mas se ela estava na sua casa ontem à noite, então algo está muito errado. Roberto desligou sem responder. Sua mente girava em círculos. Como era possível que uma mulher morta estivesse ali, falando com ele, ameaçando? Decidido a não ceder ao pânico, Roberto começou a considerar outra possibilidade. Seria tudo uma armação? Alguém usando o nome de Carolina para desestabilizá-lo? Ele precisava descobrir a verdade, e rápido. Mas, à medida que os dias passavam, a presença de Carolina continuava a se manifestar de forma sutis. Um bilhete deixado em sua mesa de trabalho, um perfume familiar no corredor, mensagens anônimas enviadas para seu telefone com frases enigmáticas como: o passado sempre encontra um jeito de voltar. Roberto começou a questionar sua sanidade.
Os dias que se seguiram foram uma mistura de paranoia e frustração para Roberto. Ele tentava manter sua rotina, mas o impacto do encontro com Carolina estava impregnado em cada detalhe de sua vida. Algo estava fora do lugar, e a sensação de estar sendo constantemente observado deixava à beira de um colapso. Ele nunca foi um homem de acreditar em coisas sobrenaturais. Para Roberto, tudo tinha uma explicação lógica. Dinheiro, poder e influência eram capazes de resolver qualquer mistério ou problema. Mas, desde que Carolina reaparecera, parecia que nenhuma dessas armas funcionava. Era uma manhã chuvosa quando o telefone de Roberto tocou. O número era desconhecido, mas ele atendeu de imediato, esperando que fosse Eduardo, o detetive, com algum novo avanço na investigação. Alô? Bom dia, Roberto. A voz era feminina, baixa e cheia de um tom provocativo que ele reconheceu imediatamente. Você de novo, ele respondeu, tentando soar firme, mas a irritação e o medo escaparam em sua voz. Como conseguiu este número? Ah, Roberto. Ainda não percebeu que posso estar onde quiser? Que conheço cada canto da sua vida? Ele se levantou da cadeira, começando a andar de um lado para o outro em seu escritório. O que você quer? Perguntou, o tom mais ríspido desta vez. Já disse o que quero. Justiça. Roberto apertou os punhos. Você está jogando comigo, mas isso vai acabar. Já coloquei pessoas para rastrear você. Não importa o que esteja planejando, vou descobrir tudo e resolver isso. Do outro lado da linha, Carolina riu suavemente. Boa sorte com isso. Mas não se preocupe, Roberto. Estou mais perto do que imagina. Antes que ele pudesse responder, ela desligou. Roberto ficou parado, segurando o telefone com força. A frieza daquela conversa só reforçava o sentimento de que ele estava perdendo o controle da situação. Pouco depois da ligação, Eduardo apareceu no escritório de Roberto. O detetive parecia cansado, como se as últimas horas tivessem sido um verdadeiro quebra-cabeça. Roberto, precisamos conversar, começou ele, enquanto se sentava em uma das poltronas de couro. E então, descobriu alguma coisa. Eduardo fez uma pausa antes de responder, o que deixou Roberto ainda mais tenso. Fizemos uma investigação completa sobre Carolina Medeiros. Como mencionei antes, ela está oficialmente morta. Tenho cópias da certidão de óbito, registros hospitalares e até mesmo um atestado de cremação. Se alguém está usando o nome dela, é uma fraude muito bem planejada. Então como você explica ela estar na minha casa? Como explica o telefonema que recebi hoje? Eduardo balançou a cabeça. Não tenho uma explicação concreta, mas acho que há alguém tentando se passar por ela. Talvez algum parente, alguém que tinha acesso às informações pessoais dela e decidiu usar isso contra você. Roberto bufou. Isso não faz sentido. Ela sabia coisas que ninguém mais poderia saber. Detalhes da noite do acidente. Pode ser que ela tenha sobrevivido ao atropelamento e fingido a própria morte, sugeriu Eduardo, embora parecesse hesitante. Roberto franziu a testa. Era uma possibilidade que ele não havia considerado antes. Mas, se fosse verdade, por que esperar tanto tempo para aparecer? Enquanto conversavam, o telefone de Roberto vibrou. Ele olhou para a tela e viu uma mensagem anônima. Talvez você devesse olhar pela janela. Seu coração disparou. Ele levantou-se rapidamente e foi até a janela, que dava para uma vista panorâmica da Avenida Faria Lima. A chuva caía com intensidade, e os pedestres apressados mal eram visíveis sob seus guarda-chuvas. No entanto, algo chamou sua atenção. Uma mulher estava parada na calçada do outro lado da rua, sem guarda-chuva, olhando diretamente para a cobertura. Mesmo de longe, Roberto teve certeza de que era Carolina. Ela está lá embaixo, murmurou, com a voz trêmula. Eduardo correu até a janela. Onde? Não vejo ninguém. Roberto apontou, mas a mulher já havia desaparecido. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela estava ali. Estava me olhando. Eduardo tentou acalmá-lo. Roberto, acho que você está sob muito estresse. Talvez esteja imaginando coisas. Não estou imaginando nada, retrucou ele, com raiva. Ela está jogando comigo, Eduardo. E eu preciso acabar com isso antes que seja tarde. Preocupado com as implicações legais de tudo aquilo, Roberto decidiu procurar seu advogado, Ernesto Amaral, um homem meticuloso e conhecido por proteger seus clientes de escândalos. Roberto, você precisa manter a calma, disse Ernesto, enquanto revisava as informações que Roberto havia compartilhado. Seja quem for essa mulher, ela claramente quer desestabilizá-lo. Não dê a ela esse poder. E como você sugere que eu faça isso? Perguntou Roberto,
exasperado. Primeiro, precisamos reunir provas de que você está sendo ameaçado. Se ela aparecer novamente, grave as conversas, documente tudo. Isso pode nos ajudar caso isso se torne uma questão legal. Roberto assentiu, mas no fundo sabia que Carolina não era o tipo de pessoa que deixaria rastros facilmente. Enquanto Roberto tentava lidar com a situação, Carolina continuava a aparecer de formas inesperadas. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope em cima de sua mesa. Ele sabia que aquilo não era possível. A cobertura estava trancada e sob vigilância constante. Dentro do envelope havia uma foto, uma imagem desfocada da noite do atropelamento. No verso, uma mensagem escrita à mão. Você pode fugir da verdade, mas não pode escapar das consequências. Roberto sentiu o sangue gelar. Carolina estava determinada a expor o que ele fez, e agora ele sabia que ela estava disposta a ir até o fim. Os dias que se seguiram foram um pesadelo para Roberto. Carolina parecia estar em todos os lugares, mesmo quando ele achava impossível. Cada aparição era acompanhada por mensagens enigmáticas, objetos misteriosamente deixados em sua casa e pistas que forçavam a lembrar daquela noite fatídica. A sombra do passado não estava apenas assombrando sua mente. Estava começando a se infiltrar em sua vida profissional e social, ameaçando destruir tudo que ele havia construído. Era uma terça-feira como qualquer outra na Faria Lima, com executivos apressados cruzando as calçadas e carros de luxo ocupando as ruas. Roberto estava em sua sala no topo de um dos prédios mais sofisticados da região, tentando manter o foco em uma reunião crucial para um novo empreendimento. Precisamos de uma decisão final sobre a alocação dos fundos, dizia Marcos, um de seus diretores financeiros. O prazo está apertado. Roberto assentiu, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Desde o bilhete deixado em sua mesa, ele não conseguia pensar em mais nada além de Carolina. Quem era ela, realmente? E até onde estava disposta a ir? Seu telefone tocou, interrompendo a reunião. Era uma mensagem anônima. Prepare-se. O mundo está prestes a descobrir quem você realmente é. O coração de Roberto disparou. Ele se levantou abruptamente, ignorando os olhares confusos de seus diretores, e saiu da sala, indo direto para seu escritório. Dentro de minutos, seu pior pesadelo começou a tomar forma. A assessora de comunicação da empresa, Clara, ligou em pânico. Roberto, você precisa ver isso. Está em todas as redes sociais. Ele abriu o computador e acessou uma das plataformas indicadas. Um vídeo amador estava circulando rapidamente, acompanhado de manchetes sensacionalistas. O vídeo mostrava uma recriação gráfica do atropelamento de Carolina, combinada com narrações detalhadas sobre o caso. Mas o que realmente o destruiu foi o final do vídeo. Uma voz anônima afirmava categoricamente que Roberto Albuquerque era o motorista responsável pelo incidente e que havia fugido do local sem prestar socorro. As redes sociais estavam em frenesi. Nos comentários, palavras como covarde, assassino e justiça por Carolina se multiplicavam a cada segundo. Roberto sabia que precisava agir rápido. Ele chamou Ernesto, seu advogado, para discutir como controlar o dano. Isso é difamação. Quem está por trás desse vídeo vai pagar, disse ele, sua voz carregada de raiva e desespero. Ernesto, no entanto, parecia mais preocupado do que combativo. Roberto, precisamos ser realistas. Com a velocidade das redes sociais, essa história já está fora de controle. Precisamos de uma estratégia sólida para responder. Responder? Não vou admitir nada. Isso é um ataque contra mim, e eu quero que você descubra quem fez isso. Ernesto suspirou. Eu vou cuidar da parte legal, mas você precisa se preparar para o impacto na mídia e nos negócios. Esse tipo de acusação, mesmo sem provas, pode destruir sua reputação. Roberto sabia que ele estava certo. O escândalo já estava afetando sua empresa. Algumas reuniões importantes foram canceladas, e o telefone do escritório não parava de tocar com jornalistas pedindo declarações. Naquela mesma noite, enquanto Roberto analisava os próximos passos, recebeu outra mensagem no celular. Nos vemos às 22 horas, no endereço que vou enviar. É hora de falar a verdade. Roberto hesitou. Era claramente uma armadilha, mas ele não podia ignorar. Decidiu ir, mas não sem antes avisar Marcelo, seu chefe de segurança, para estar de prontidão caso algo desse errado. O endereço era um prédio antigo na região central de São Paulo, um contraste gritante com o luxo da Faria Lima. Quando chegou, Roberto encontrou Carolina esperando no saguão, vestida de preto, com um olhar que misturava frieza e determinação. Você tem coragem de aparecer depois do que fez, disse ele, a voz carregada de raiva.
Carolina manteve a calma. Você acha que está no controle, Roberto? Não percebe que já perdeu? O que você quer? Dinheiro? Já chega desse jogo. Ela riu, mas o som era vazio, quase cruel. Dinheiro? Não, Roberto. Eu quero justiça. Quero que o mundo veja quem você realmente é. E, mais importante, quero que você sinta o que eu senti. Enquanto a conversa acontecia, Roberto percebeu algo estranho. Um homem estava parado no fundo do saguão, observando-os. Ele parecia familiar, mas Roberto não conseguia identificar de onde o conhecia. Quem é ele? Perguntou, apontando para o homem. Carolina olhou para trás e sorriu. Ah, Roberto, você se lembra de Eduardo, não é? Seu detetive particular? Ele foi muito útil para mim. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo havia traído sua confiança? Você trabalhou para ela esse tempo todo? Perguntou, incrédulo. Eduardo deu alguns passos à frente, sua expressão inabalável. Eu trabalho para quem me paga, Roberto. E Carolina foi muito convincente em me mostrar quem realmente merece minha lealdade. A raiva tomou conta de Roberto. Ele se sentia cercado, traído por todos os lados. Isso não vai ficar assim, disse ele, os punhos cerrados. Não vai mesmo, respondeu Carolina. Porque a partir de agora, o jogo acabou. É hora de encarar as consequências. Quando Roberto voltou para casa, encontrou sua cobertura em um estado de caos. Papéis estavam espalhados, objetos revirados. Marcelo, seu chefe de segurança, estava na sala, tentando explicar o que havia acontecido. Invadiram sua casa, senhor. Levaram alguns documentos e um notebook. Mas já estamos verificando as câmeras para identificar os culpados. Roberto sabia exatamente quem estava por trás disso. Carolina não estava apenas jogando com sua mente. Agora estava atacando diretamente sua vida. No dia seguinte, mais informações começaram a surgir na mídia. Fotografias da noite do acidente, detalhes sobre o veículo de Roberto e até registros bancários que sugeriam que ele havia pago para encobrir o caso. Cada movimento de Carolina era meticulosamente calculado, e Roberto começou a perceber que não estava apenas enfrentando uma mulher. Estava enfrentando um inimigo implacável, disposto a tudo para destruí-lo. As semanas seguintes foram um turbilhão de caos e incertezas na vida de Roberto. A sombra de Carolina e as revelações sobre o acidente se tornaram manchetes constantes, espalhando-se como fogo entre as elites paulistanas e além. A queda que ele tanto temia parecia inevitável. Por mais que tivesse dinheiro, poder e influência, Roberto estava encurralado. Cada movimento de Carolina era cirúrgico, expondo segredos enterrados que ele nem imaginava que alguém poderia descobrir. Mais do que isso, ela estava desestabilizando a fundação de sua existência, o controle absoluto que ele acreditava ter sobre sua vida. Era uma manhã ensolarada, mas para Roberto, o céu poderia muito bem estar cinza. Ele acordou cedo para assistir ao jornal, um hábito recente que desenvolveu para monitorar as notícias sobre si mesmo. O escândalo envolvendo o empresário Roberto Albuquerque ganha novos contornos hoje, anunciava a apresentadora, com um tom sério. As imagens de sua mansão e de seu escritório na Faria Lima ilustravam a reportagem, enquanto um especialista jurídico explicava as implicações das acusações que pairavam sobre ele. Se as provas continuarem surgindo nesse ritmo, ele pode ser convocado a responder criminalmente. Há indícios de que houve omissão e até suborno para cobertar o atropelamento de Carolina Medeiros, explicou o especialista. Roberto desligou a televisão com raiva, jogando o controle remoto na mesa. Ele sabia que aquilo estava prejudicando mais do que apenas sua imagem pública. Investidores começaram a abandonar seus projetos, contratos foram suspensos, e até mesmo seus amigos mais próximos começaram a se afastar. Seu telefone tocou. Era Clara, sua assessora de comunicação. Roberto, precisamos de uma estratégia de crise agora. Se não fizermos algo, sua imagem será destruída de forma irreversível. Estratégia, gritou ele. Acha que tenho tempo para estratégias? Estou lutando para manter minha vida de pé. Exatamente por isso que precisamos agir. Se continuar assim, não restará nada para salvar. Sob pressão de Clara, Roberto concordou em organizar uma coletiva de imprensa para esclarecer as acusações. A ideia era apresentar um depoimento controlado, reforçando sua inocência e descreditando os ataques como uma tentativa de difamá-lo. A coletiva aconteceu em um hotel de luxo, e dezenas de jornalistas compareceram. Roberto subiu ao palco acompanhado de Ernesto, seu advogado. Gostaria de esclarecer os rumores e acusações que têm circulado recentemente, começou ele, com um tom sério.
Essas informações são falsas e têm como objetivo prejudicar minha reputação e meus negócios. Nunca fugi de minhas responsabilidades, e todas as medidas legais estão sendo tomadas para encontrar os culpados por espalhar essas mentiras. Enquanto ele falava, flashes iluminavam o ambiente, e os jornalistas faziam anotações freneticamente. Roberto se sentiu momentaneamente fortalecido. Mas foi então que um repórter se levantou e fez uma pergunta que o desarmou completamente. Senhor Albuquerque, como explica as evidências apresentadas nas últimas semanas, incluindo registros de um veículo em seu nome que foi vendido logo após o atropelamento de Carolina Medeiros? Roberto congelou. Ernesto interveio rapidamente, respondendo com evasivas legais, mas o dano estava feito. A coletiva, que deveria ajudá-lo, acabou gerando ainda mais suspeitas. Mais tarde, naquela noite, Roberto recebeu uma mensagem de Carolina. Gostou do show? Talvez na próxima coletiva você possa contar a verdade. A raiva dele atingiu um ponto de ebulição. Ele respondeu: pare com isso agora. Você já conseguiu o que queria. O que mais você quer de mim? Minutos depois, ela respondeu: ainda não consegui tudo, mas logo você vai entender. Desesperado, Roberto decidiu confrontá-la pessoalmente novamente. Ele usou um dos rastros deixados por Carolina, um endereço em uma das mensagens anteriores, e foi até lá. Era uma casa abandonada na zona oeste de São Paulo. Ele entrou, mas encontrou apenas paredes grafitadas e móveis destruídos. No centro da sala, havia uma mesa com um envelope. Dentro dele, encontrou uma fotografia antiga, uma imagem de Carolina ao lado de um homem mais velho. Atrás da foto, uma mensagem: ele também está esperando por você. Ao mostrar a foto para Eduardo, que havia voltado ao seu lado por conveniência, ou talvez por culpa, o detetive identificou o homem da imagem como um advogado conhecido, que já havia representado famílias em processos contra grandes empresas. Eduardo investigou mais a fundo e descobriu que o homem na foto era pai de Carolina. Parece que ele está vivo, disse Eduardo. Mas não há registros dele nos últimos anos. Parece que desapareceu pouco depois da morte de Carolina. Roberto começou a conectar os pontos. Talvez o pai dela estivesse ajudando a planejar tudo isso. Mas por quê? Era vingança pessoal ou algo mais? Enquanto tentava montar as peças do quebra-cabeça, Roberto foi surpreendido por mais uma reviravolta. A sede de sua empresa na Faria Lima foi alvo de uma invasão cibernética. Documentos confidenciais foram vazados, incluindo contratos que mostravam irregularidades em seus negócios. A mídia rapidamente começou a especular que os problemas de Roberto iam muito além do acidente com Carolina. Ele agora era acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e manipulação de licitações. Carolina, mais uma vez, enviou uma mensagem. O que você sente quando vê tudo desmoronar? Agora, imagine como foi para mim. Roberto não respondeu. Pela primeira vez, ele percebeu que estava completamente à mercê dela. Roberto estava encurralado. Não importava o quanto tentasse reagir, Carolina parecia sempre estar um passo à frente, manipulando a narrativa e destruindo sua vida peça por peça. Os dias eram preenchidos com telefonemas desesperados de assessores, advogados e até velhos amigos que insistiam em se distanciar dele. Agora, tudo estava em jogo. Não apenas sua reputação ou seus negócios, mas sua liberdade. As novas acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, fruto do vazamento de documentos confidenciais, colocaram a polícia no encalço de Roberto. Ele sabia que, se não fizesse algo drástico, sua queda seria definitiva. Na manhã seguinte, um oficial de justiça bateu à porta de sua mansão. Roberto, que raramente era confrontado diretamente, ficou pálido ao abrir. Senhor Roberto Albuquerque, aqui está sua intimação. O senhor deve comparecer ao tribunal para prestar esclarecimentos sobre as acusações de corrupção empresarial e obstrução de justiça. Roberto pegou o envelope sem dizer uma palavra. Assim que fechou a porta, atirou o documento sobre a mesa. Estão me caçando, disse ele a Ernesto, que já estava esperando na sala. Isso era esperado, Roberto. Com o vazamento dos documentos, a justiça precisava reagir. Agora, precisamos trabalhar em sua defesa. Defesa? Roberto riu amargamente. Você viu o que Carolina é capaz de fazer. Não estamos lidando com um inimigo comum. Ela sabe tudo sobre mim, até os segredos que eu nem lembrava que existiam. Eduardo, o detetive particular, entrou na sala com uma expressão tensa. Ele parecia ter algo importante a dizer. Roberto, acho que finalmente temos algo, anunciou ele. Espero que seja melhor do que a última vez, respondeu Roberto, com desdém.
Eduardo colocou uma série de documentos sobre a mesa. Consegui rastrear o pai de Carolina. O nome dele é Geraldo Medeiros. Ele não apenas está vivo, mas também está morando em uma propriedade afastada no interior do estado. Mais importante, ele trabalhou durante anos em casos contra empresas que, coincidentemente, estavam ligadas a você. Roberto olhou para os papéis, absorvendo a informação. Então ele não é apenas o pai dela. Ele tem uma motivação pessoal para me destruir. Exato, respondeu Eduardo. E parece que ele está financiando tudo isso. Carolina pode ser o rosto da vingança, mas Geraldo é o cérebro por trás do plano. Roberto apertou os punhos. Pela primeira vez, ele sentiu que havia encontrado o fio que poderia desfazer a trama. Determinado a confrontar Geraldo, Roberto decidiu viajar para a propriedade mencionada por Eduardo. Ele não avisou ninguém, exceto o detetive, que o acompanhou. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por árvores e com uma longa estrada de terra que levava até uma casa antiga. Assim que chegaram, Roberto sentiu um arrepio ao descer do carro. Algo naquele lugar parecia carregar o peso de anos de rancor e segredos. Bateram à porta, e um homem idoso abriu. Era Geraldo. Senhor Medeiros, começou Roberto, tentando controlar o tom de sua voz. Precisamos conversar. Geraldo olhou por um momento, sem expressão, antes de dar um passo para o lado e permitir que entrassem. Dentro da casa, Roberto percebeu que o ambiente estava cheio de fotos de Carolina em várias fases da vida. Uma delas, em particular, chamou sua atenção. Uma imagem de Carolina ao lado de um carro preto, o mesmo modelo que ele dirigia na noite do atropelamento. Você veio aqui para confessar? Perguntou Geraldo, rompendo o silêncio. Confessar? Roberto retrucou. Eu vim para entender por que está tentando destruir minha vida. Geraldo riu amargamente. Destruir sua vida? Você acha que isso é destruição? Você tirou tudo de mim, Albuquerque. Minha filha, meu orgulho, minha razão de viver. E ainda se pergunta por quê? Roberto tentou manter a calma. Foi um acidente. Eu não tive intenção de machucar ninguém. Acidente, gritou Geraldo, batendo na mesa. Você fugiu, Roberto. Não prestou socorro, não tentou salvar Carolina. Deixou minha filha morrer sozinha naquela rua. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez, Roberto sentiu o peso total de suas ações. Geraldo finalmente explicou como tudo aconteceu. Carolina sobreviveu ao acidente, mas não por muito tempo. Ela passou meses no hospital, lutando para se recuperar, mas as sequelas eram graves demais. No fim, ela não resistiu. Eu assisti a minha filha definhar por sua causa. Roberto estava prestes a responder, mas Geraldo continuou. Antes de morrer, Carolina me contou o que aconteceu. Descreveu seu rosto, o carro, tudo. E ela me fez prometer que eu lutaria por justiça. Foi isso que fiz desde então. Mas eu a vi. Ela está viva, protestou Roberto. Geraldo balançou a cabeça. Você está vendo o que eu quero que veja, Roberto. Carolina não está viva. Mas sua memória está mais forte do que nunca. E eu garanti que você sentisse cada grama do sofrimento que causou. Enquanto saíam da casa, Geraldo deu um último aviso a Roberto. Você ainda tem uma escolha. Albuquerque. Confesse o que fez. Limpe seu nome, se puder. Mas se continuar fugindo da verdade, eu prometo que sua queda será muito pior. Roberto voltou ao carro sem dizer uma palavra. Sua mente estava em um turbilhão. Pela primeira vez, ele percebeu que não poderia vencer aquela batalha da forma como estava tentando. Naquela noite, de volta à sua cobertura na Faria Lima, Roberto ficou sentado em sua sala, encarando a vista da cidade. Ele pensou em tudo que havia perdido, sua reputação, seus negócios, sua segurança. Mas, acima de tudo, ele pensou no peso de suas ações naquela noite fatídica. Pela primeira vez, Roberto considerou a possibilidade de fazer o que Geraldo havia sugerido, confessar. Mas será que ele estava pronto para enfrentar as consequências? A noite parecia interminável na cobertura luxuosa de Roberto. O silêncio, antes um refúgio, agora era sufocante. O peso das palavras de Geraldo ecoava em sua mente. Pela primeira vez em anos, Roberto se viu encarando uma verdade que evitara a todo custo. O atropelamento de Carolina não era apenas um erro de julgamento, mas um marco de covardia que havia moldado sua vida desde então. Com um copo de uísque na mão, ele contemplava a cidade iluminada. A Faria Lima continuava viva, pulsante, cheia de energia. Tudo o que ele estava prestes a perder se não encontrasse uma solução. Mas será que ele queria continuar lutando?
Será que ainda valia a pena? Na manhã seguinte, Ernesto chegou cedo ao apartamento. Ele estava mais nervoso do que de costume, carregando uma pasta cheia de documentos. Roberto, precisamos tomar uma decisão agora. A intimação do tribunal é só o começo. Se continuarmos nesse ritmo, o Ministério Público vai pedir sua prisão preventiva. Roberto, sentado à mesa com uma expressão cansada, ergueu os olhos lentamente. E o que você sugere, Ernesto? Que eu me entregue e aceite a culpa de tudo? Que declare para o mundo que fui um covarde? Ernesto respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não estou dizendo que devemos desistir, mas precisamos considerar uma abordagem menos combativa. Talvez um acordo. Você pode confessar parcialmente, assumir responsabilidade pelo acidente, mas sem admitir a fuga. Isso pode suavizar as acusações e reduzir o impacto na sua pena. Roberto riu, mas sem humor. Você acha que eles vão aceitar isso? Carolina, ou Geraldo, ou quem quer que seja, quer minha destruição completa. Não querem justiça, querem vingança. Ernesto hesitou, mas sabia que o momento era crítico. Roberto, você não tem outra saída. A confissão é a única maneira de salvar algo. Talvez não sua reputação, mas pelo menos sua liberdade. Enquanto Ernesto falava, Eduardo entrou na sala, carregando um envelope volumoso. Sua expressão era séria, mas havia um toque de urgência. Trouxe algo que você precisa ver, disse ele, colocando o envelope sobre a mesa. Dentro, havia uma série de documentos e fotos que Eduardo conseguirá vasculhando o passado de Geraldo Medeiros. As imagens mostravam reuniões com figuras influentes, incluindo jornalistas e ativistas que estavam por trás da campanha pública contra Roberto. Geraldo é mais do que um pai em busca de justiça, explicou Eduardo. Ele tem conexões poderosas. Tudo isso foi meticulosamente planejado para garantir que você não tivesse chance de se defender. Roberto examinou as fotos, sentindo a raiva crescer novamente. Então é isso? Eles montaram uma conspiração inteira para me derrubar? E eu só devo me curvar e aceitar? Não exatamente, disse Eduardo. Mas agora você sabe contra quem está lutando. E isso pode ser útil. Pressionado por Ernesto e Eduardo, Roberto decidiu seguir a sugestão do advogado e organizar uma nova coletiva de imprensa. Desta vez, o objetivo era simples: controlar a narrativa e mostrar que ele estava disposto a colaborar com a justiça. No dia marcado, dezenas de jornalistas lotaram o salão do hotel. Roberto subiu ao palco, acompanhado de Ernesto, e começou a falar. Nos últimos dias, muitas acusações têm sido feitas contra mim, algumas verdadeiras, outras fabricadas. Hoje, quero esclarecer os fatos e assumir minha responsabilidade pelos erros cometidos no passado. Ele parou, respirou fundo e continuou. Na noite em questão, houve um acidente. Eu estava dirigindo e, sim, houve um atropelamento. Foi um momento de pânico, e minhas ações subsequentes não foram as corretas. Reconheço isso agora e estou disposto a colaborar plenamente com as autoridades para esclarecer os detalhes. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, antes que os flashes das câmeras iluminassem o ambiente. Roberto sabia que acabará de abrir uma porta que não poderia mais fechar. A confissão de Roberto gerou um impacto imediato. Enquanto algumas pessoas aplaudiram sua coragem, outras o atacaram ainda mais, classificando sua atitude como uma tentativa de minimizar seus atos. Mas a resposta mais esperada veio de Geraldo. Algumas horas após a coletiva, Roberto recebeu uma ligação anônima. Então, finalmente resolveu admitir, disse a voz de Geraldo, fria e controlada. Não fiz isso por você, respondeu Roberto. Fiz porque era a única maneira de recuperar algo da minha vida. Geraldo riu baixinho. Recuperar sua vida? Você ainda não entendeu, não é? Sua confissão é só o começo. A justiça ainda vai cobrar tudo o que você deve. Antes que Roberto pudesse responder, a linha foi cortada. Nos dias que se seguiram, Roberto sentiu o impacto total de sua confissão. Ele foi convocado para prestar depoimentos formais, e sua empresa sofreu ainda mais com a debandada de investidores. Por outro lado, ele também experimentou algo inesperado, um estranho alívio. Finalmente, o peso de anos de mentiras e segredos havia sido tirado de seus ombros. Mas o jogo estava longe de terminar. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto Roberto revisava documentos em sua sala, a porta foi aberta abruptamente. Ele ergueu os olhos e congelou. Carolina estava ali, em carne e osso, encarando com o mesmo olhar intenso que o assombrara desde o início. Você, disse ele, quase sem acreditar. Sim, Roberto.
Finalmente, face a face. Espero que tenha gostado da primeira parte do jogo. Capítulo 8. Rostos, máscaras e verdades. Carolina parou na entrada do escritório, a luz da tarde delineando sua silhueta. Roberto a encarava como se estivesse diante de um fantasma. Por meses, ele fora atormentado por sua presença ou pela falta dela. Agora, ela estava ali, firme, como se fosse o centro de toda a tormenta que assolava sua vida. Como você está viva? Perguntou ele, finalmente quebrando o silêncio, mas a pergunta soou quase patética. Carolina deu um leve sorriso, sem emoção. Estou viva, Roberto, mas não no sentido que você imagina. O que você vê é o resultado do que sobrou de mim depois daquela noite. Ela se aproximou lentamente, seus olhos nunca deixando os de Roberto. Sentou-se na cadeira em frente à sua mesa, cruzando as pernas com uma tranquilidade assustadora. Você sempre quis saber a verdade, não é? Pois bem, aqui estou eu para contá-la. Roberto se recostou na cadeira, tentando manter a compostura. Você está jogando comigo há meses. Carolina, o que você realmente quer? Ela riu suavemente, mas havia amargura em seu tom. O que eu quero? Justiça. Algo que você sempre tentou evitar. Mas vamos voltar um pouco no tempo, para que você entenda tudo. Carolina começou a narrar o que aconteceu após o atropelamento. Ela sobreviveu à colisão, mas ficou gravemente ferida. Seu corpo passou por múltiplas cirurgias, e a recuperação foi lenta e dolorosa. Durante meses, ela esteve à beira da morte, enquanto Roberto continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Eu me lembro de cada detalhe daquela noite, disse ela, com a voz trêmula. Lembro do som dos pneus, da dor. Lembro de olhar para o rosto de quem me deixou para morrer. Você. Roberto fechou os olhos, como se pudesse bloquear as palavras. Depois que saí do hospital, percebi que minha vida nunca seria a mesma. Não apenas pelas cicatrizes físicas, mas pela falta de justiça. Você comprou seu silêncio. Subornou as pessoas certas. E, mais do que tudo, fugiu. Foi nesse momento que Geraldo entrou na equação. Após descobrir o que aconteceu, o pai de Carolina prometeu ajudá-la a reconstruir sua vida e a derrubar Roberto. Ele usou suas conexões para reunir informações, enquanto Carolina trabalhava nas sombras, planejando cada movimento. Você não é invencível, Roberto, disse ela. E eu provei isso ao desmantelar sua vida. Você mentiu para mim, fez parecer que estava morta, respondeu ele, com raiva. Você manipulou tudo. E você matou quem eu era, retrucou Carolina. Então estamos quites. Desesperado, Roberto tentou mudar o tom da conversa. O que você quer? Carolina? Dinheiro? Posso pagar qualquer valor. Ela balançou a cabeça lentamente, como se estivesse diante de uma criança ingênua. Dinheiro nunca foi o problema, Roberto. É sobre algo que você nunca poderá comprar. Responsabilidade. Quero que você assuma publicamente tudo o que fez. Não apenas o atropelamento, mas todas as suas sujeiras. Cada contrato sujo, cada suborno. Tudo. Roberto sentiu o sangue gelar. Você sabe que isso é impossível. Se eu fizer isso, minha vida acaba. Sua vida já acabou, respondeu ela friamente. Você só ainda não percebeu. Carolina se levantou e começou a caminhar em direção à porta, mas parou antes de sair. Você tem uma escolha, Roberto. Pode continuar tentando esconder seus crimes, mas saiba que eu vou derrubar cada um dos seus pilares, até que não reste nada. Ou você pode confessar e aceitar as consequências. A decisão é sua. Ela deixou um envelope sobre a mesa dele antes de sair. Roberto abriu com mãos trêmulas. Dentro, havia um dossiê completo de seus negócios ilícitos, acompanhado de uma carta escrita à mão. Confesse. Amanhã, 18 horas, no tribunal. Se você não fizer isso, eu farei. Roberto passou a noite em claro, encarando o dossiê. Ele sabia que Carolina não estava blefando. As evidências que ela tinha eram suficientes para destruí-lo. Mas confessar significava não apenas perder tudo, mas também enfrentar anos de prisão. A ideia de ver sua vida desmoronar por completo era insuportável. Ao mesmo tempo, ele começou a refletir sobre o que realmente havia sobrado de sua vida. O poder, o dinheiro e a influência que ele tanto valorizava pareciam vazios agora. Pela primeira vez, ele se perguntou: e se confessar fosse a única forma de encontrar paz? Quando o relógio marcava 17 horas no dia seguinte, Roberto ainda estava indeciso. Ele estava sentado em sua sala, encarando o relógio. É agora ou nunca, murmurou para si mesmo. Ernesto entrou na sala,
tenso. Roberto, precisamos ir. Se não chegarmos a tempo, Carolina vai agir. Roberto se levantou lentamente, pegou o dossiê e caminhou até a porta. No entanto, ele ainda não tinha certeza de qual caminho escolheria. O relógio marcava 17h50 quando Roberto chegou ao fórum. O prédio, imponente e frio, parecia acolher a tempestade que se formava dentro dele. Cada passo até a sala de audiências era um lembrete de que sua vida, como ele conhecia, estava por um fio. A imprensa estava presente em peso. Câmeras e repórteres ocupavam as escadarias, ansiosos por registrar o momento em que o magnata da Faria Lima enfrentaria a justiça. Ernesto caminhava ao lado de Roberto, lançando olhares nervosos para os flashes. Tem certeza disso? Sussurrou o advogado. Roberto respirou fundo, segurando o dossiê com força. Não. Mas talvez seja a única saída. Dentro do tribunal, Carolina já o aguardava. Ela estava sentada na primeira fileira, ao lado de Geraldo. Usava um vestido simples, mas sua postura altiva fazia com que fosse impossível ignorá-la. Seus olhos encontraram os de Roberto, e por um breve momento, o tempo pareceu congelar. Geraldo se inclinou para dizer algo a ela, mas Carolina ergueu a mão, silenciando. Ela não queria interferências. Aquele momento era dela e de Roberto. Boa noite, Sr. Albuquerque, disse o juiz, quebrando o silêncio. Estamos aqui para ouvir sua declaração voluntária. Você trouxe os documentos necessários? Roberto ficou em pé, segurando o dossiê. Seu coração batia forte, mas sua voz, quando começou a falar, era surpreendentemente firme. Sim, Excelência. Estou pronto para falar a verdade. O tribunal ficou em silêncio enquanto Roberto começava a narrar os eventos daquela noite fatídica. Ele descreveu o atropelamento com detalhes, sua reação de pânico e, finalmente, sua fuga. Eu errei, disse ele, olhando diretamente para Carolina. E sei que não há desculpas para o que fiz. Durante anos, tentei enterrar esse episódio, mas ele continuou a me assombrar. Hoje, estou aqui para assumir total responsabilidade. Os murmúrios na sala foram rapidamente silenciados pelo martelo do juiz. Continue, Sr. Albuquerque. Roberto então passou a relatar os esquemas corruptos que haviam sustentado sua fortuna. Subornos, contratos fraudulentos, evasão de impostos. Ele confessou tudo. Ernesto, sentado ao lado dele, parecia mais tenso a cada palavra. Esses documentos, disse Roberto, entregando o dossiê ao juiz, contêm provas de todas as minhas atividades ilícitas. Estou preparado para arcar com as consequências. Carolina não disse uma palavra durante toda a confissão, mas seus olhos não deixaram Roberto nem por um segundo. Havia algo em sua expressão que misturava alívio e tristeza. Quando ele terminou, ela se levantou e pediu permissão para falar. Excelência, posso fazer uma declaração? O juiz assentiu, e Carolina caminhou até a frente da sala. O que aconteceu comigo naquela noite mudou minha vida para sempre. Eu perdi mais do que saúde física. Perdi confiança no mundo, na justiça. Mas hoje, ao ouvir essa confissão, percebo que talvez haja esperança. Não porque acredito que ele deva ser perdoado, mas porque, finalmente, a verdade veio à tona. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Roberto. Eu não vou desistir de lutar por justiça. Mas talvez, agora, eu possa começar a lutar também por paz. O juiz agradeceu as partes e declarou que as acusações seriam formalizadas nos próximos dias, com base na confissão e nas evidências apresentadas. Roberto seria colocado em prisão domiciliar enquanto aguardava o julgamento. Ao sair do tribunal, Roberto foi cercado por repórteres. Ernesto tentou protegê-lo, mas era impossível escapar das câmeras. Roberto, por que confessou agora? Você se arrepende de algo? Ele parou por um momento, encarando as perguntas que vinham de todos os lados. Eu me arrependo de muitas coisas. Mas hoje, comecei a mudar isso. No estacionamento do tribunal, Carolina o esperava. Roberto hesitou antes de se aproximar, mas ela tomou a iniciativa. Você realmente fez isso, disse ela, sua voz carregada de incredulidade. Eu não fiz por você, Carolina, respondeu ele, com sinceridade. Fiz porque era a única maneira de me libertar do peso que carrego há anos. Ela deu um pequeno sorriso. Talvez isso signifique que você ainda tem alguma humanidade. Afinal. E você? O que acontece agora? Perguntou Roberto. Agora. Carolina olhou para o horizonte. Agora, continuo vivendo. Mas sem você na minha mente todos os dias. Isso já é um começo. De volta à sua cobertura, agora vazia,
Roberto sentou-se em sua sala de estar, encarando a vista da cidade mais uma vez. Mas, desta vez, algo era diferente. Pela primeira vez, ele não via o reflexo de sua grandiosidade, mas o vazio de uma vida construída sobre mentiras. Os dias que se seguiram à confissão de Roberto foram marcados por um turbilhão de eventos. A imprensa explorava cada detalhe do caso, os acionistas da empresa declaravam falência moral de sua liderança, e os poucos amigos que restavam se distanciavam. Roberto estava só, isolado em sua cobertura, cumprindo prisão domiciliar enquanto aguardava o julgamento final. Mas, no silêncio forçado, algo começou a mudar. Pela primeira vez em anos, Roberto se permitiu refletir, não sobre o que perdeu, mas sobre o que havia causado. Enquanto Roberto enfrentava sua nova realidade, Carolina tentava reconstruir a sua. A confissão dele havia sido um alívio inesperado, mas não apagava cicatrizes, físicas e emocionais, que carregava. Ela voltou a trabalhar com Geraldo em causas sociais, usando sua experiência pessoal como inspiração para ajudar outras vítimas de negligência e crimes não resolvidos. Uma noite, enquanto revisava projetos em seu pequeno apartamento, recebeu uma ligação inesperada. Carolina? Sou eu, Roberto. Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Como conseguiu meu número? Não foi fácil, mas eu precisava falar com você. É importante. Alguns dias depois, eles se encontraram em um café discreto no centro de São Paulo. Roberto parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, mas havia algo em sua postura que parecia genuíno. Antes de mais nada, obrigado por vir, começou ele. Eu sei que não mereço, mas precisava te ver. Carolina cruzou os braços, esperando. Eu passei os últimos dias pensando em tudo o que aconteceu, em tudo o que eu fiz, continuou ele. E percebi que nunca tive a coragem de te pedir desculpas. Não como deveria. Ele fez uma pausa, sua voz quebrando. Carolina, eu sinto muito. Por tudo. Pelo que te fiz, pelo que tirei de você. Sei que desculpas não são suficientes. Mas, eu precisava dizer isso. Carolina observou por um longo momento antes de responder. Sabe o que é engraçado, Roberto? Eu esperei anos para ouvir isso. Imaginei esse momento de 1000 maneiras diferentes. E agora que aconteceu, percebo que não muda nada. Ela viu a dor em seus olhos, mas continuou. Desculpas não apagam o que aconteceu. Mas talvez, só talvez, possam ser o começo de algo diferente. Para você e para mim. O julgamento de Roberto aconteceu semanas depois. A sala do tribunal estava lotada, com todos os olhos voltados para o réu. Ernesto fez o melhor para defender seu cliente, argumentando que a confissão voluntária demonstrava arrependimento genuíno. Mas as evidências eram esmagadoras, e o juiz não teve escolha a não ser condená-lo. Roberto recebeu uma sentença de 15 anos de prisão, com possibilidade de redução por bom comportamento. Enquanto era escoltado para fora do tribunal, ele olhou para Carolina, que estava sentada na mesma fileira de sempre. Ela não sorriu, mas acenou levemente com a cabeça, um gesto que, para Roberto, significava mais do que palavras. Os anos que se seguiram foram transformadores para ambos. Na prisão, Roberto começou a trabalhar em projetos de educação para outros detentos, usando sua experiência para tentar causar impacto positivo. Ele sabia que nunca poderia desfazer o que fez, mas encontrou propósito em ajudar outros a recomeçarem. Carolina, por sua vez, tornou-se uma figura importante na luta por justiça social. Sua história inspirou mudanças em leis e políticas, garantindo que crimes como o de Roberto fossem tratados com mais seriedade. Embora nunca tenham se encontrado novamente, ambos carregavam a marca de sua história compartilhada, uma lembrança dolorosa, mas também um símbolo de transformação. Anos depois, em uma entrevista, Carolina foi questionada sobre como via Roberto hoje. Ele foi meu algoz, mas também foi a pessoa que me ensinou a lutar pelo que é certo. Não espero que o perdoem, assim como eu não sei se o perdoei. Mas acredito que ele encontrou um jeito de fazer algo bom no meio de todo o mal que causou. E Roberto, em uma carta escrita da prisão, resumiu sua jornada em poucas palavras. A redenção não é um destino, mas um caminho. E, finalmente, encontrei o meu.